Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Uma grande felicidade e responsabilidade poder falar aqui, né? Trazer um pouco para vocês o que eu aprendi nesses últimos 30 anos como uma psicologia. Minha profissão é psicologia, especialmente nas áreas de orientação vocacional para jovens, orientação de carreira para os adultos, reorientação de carreira, psicoterapia de adultos e de casais e famílias. E eu acho que isso tem tudo a ver com o tema de hoje, que é um tema que dentro da doutrina me chama muita atenção, sempre me chamou muita atenção, e eu também me vejo trabalhando todos os dias na psicologia com a questão das escolhas genuínas. Então nada mais importante do que associar o tema cristão, né, da doutrina do livre-arbítrio e das escolhas genuínas. Meu pensamento aqui, eu sou professor, então eu gosto de pensar, né, como que eu vou organizar a minha fala. Primeiro passar um pouco pela questão do livre-arbítrio, da doutrina, depois fazer essa conexão com o que é psicologia enquanto ciência, o que eu tenho aprendido não só nos cursos, nos livros, mas principalmente com meus pacientes, os meus orientandos, como que se faz escolhas dentro da possibilidade do livre-arbítrio, né? Escolhas na nossa vida para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, de uma maneira mais genuína. E o que eu chamo de maneira mais genuína está no próprio nome, né? De maneira mais verdadeira. Porque a gente anda escolhendo muita coisa na nossa vida, apesar de a gente já ter barba branca, cabelo branco, né? A gente anda fazendo muita escolha genérica, não escolha genuína. E depois a gente se vê, né, na nossa consciência com as consequências dessas escolhas. Então eu queria fazer justamente na minha fala hoje, na minha breve fala, essa conexão entre o livre-arbítrio e como que a psicologia, como que o pensamento psicológico, como que o nosso encontro aqui hoje posso trazer alguns elementos que eu identifiquei para as escolhas genuínas. Fazer um raio-x do processo de escolha, de como que a gente escolhe qualquer coisa na vida, coisas mais simples ou coisas mais importantes. Espero que isso possa ser do proveito de todos e da participação de todos também. Fica aberto aí para os comentários, né, se alguém quiser fazer algum tipo de fala junto comigo aqui, sem problema nenhum, tá bom? Queria começar falando sobre o livre-arbítrio e, lógico, né, como eu não sou o especialista no espiritismo, então eu vou fazer as citações aqui, né? O que seria o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é o nosso poder de decidir e optar pelos caminhos que desejamos seguir. Temos a ilusão de que podemos decidir tudo, por sermos livres, por termos o livre-arbítrio. Mas o nosso livre-arbítrio é limitado e temporário. Podemos até tomar pequenas decisões, mas as grandes decisões cabem à ordem cósmica, que tudo regula e tudo sabe. Essa ordem é subordinada às leis naturais, como a lei do karma, por exemplo, que é muito maior e abrangente, tornando as nossas decisões muito limitadas. Ora, se eu tenho livre-arbítrio, como é que eu tenho decisões limitadas? Então, a doutrina diz que nós já temos uma missão, cada um de nós, né, tem uma missão nessa passagem de matéria pela Terra, né, por esse planeta aqui, e dentro dessa experiência é como se a gente estivesse numa escola, né, e que se a gente fizer o nosso dever de casa, a gente evolui. Alguns ficam de recuperação, aí tem que no finalzinho do ano ali, né, do ano entenda a nossa vida aqui, né, passar por algumas provações ou situações para ver se consegue uma recuperação, ou o ano que vem volta para cá, né? Diferente de uma escola, dessa metáfora da escola, acredito que, nas minhas observações de vida, acredito que a gente, nesse plano, né, nessa vida aqui, nós temos alunos até mais evoluídos, mas que eles voltam para cá como se fossem os monitores. Vocês lembram dos monitores? Quando a gente estudava, tinha um aluno que já era da série da frente e ele vinha ajudar o professor, ele fazia um plantão de dúvidas. E nós temos aqui alguns espíritos encarnados, como, né, os grandes filósofos, cientistas, religiosos, que trazem, né, de tempos em tempos, eles dão uma aditivada, né? Eles falam, eles trazem conhecimento, eles provocam essa evolução, eles tentam tocar a intuição das pessoas para que elas possam cumprir a responsabilidade evolutiva delas aqui.
Então, é como se a gente estivesse na 6ª série, mas com alguns alunos de 7ª e 8ª, assistindo meio que aula junto, aqui, tentando falar, ó, vamos que tem coisa interessante lá para frente, né? Vamos evoluir. Alguns evoluem de uma maneira, né? Cada um tem o seu ritmo, né? E aí nós vamos falar hoje, então, a parte da psicologia, que aí é uma ciência, né, da nossa terra, uma ciência da humanidade, né? Como que a psicologia ajuda a gente poder se preparar. A psicologia seria mais ou menos as aulas particulares, né? Como é que a gente poderia fazer esse conhecimento fora do que a gente já tem na doutrina, né? No nosso dia a dia, aplicar isso no nosso dia a dia. Quero dar exemplos aqui hoje, ouvir exemplos também de vocês no dia a dia, para que a gente possa cumprir essa evolução, ok? Então acho que essa metáfora da escola é uma metáfora interessante, porque ela é bem simples e acho que faz todo sentido no que a gente vai falar aqui hoje. Continuando aqui, né? Falando da limitação do livre-arbítrio. É como se fosse tão limitado quanto uma criança que está em seu berço com apenas alguns meses de idade. Ela pode até se mexer no berço, ela pode chorar, pode decidir se levantar ou não, mas existem os limites naturais que impedem de ir mais longe, os limites impostos pelo próprio berço, sua condição infantil e imatura, que permite ainda ela não andar, falar ou fazer tudo aquilo que seu espírito gostaria, deseja, tem até o impulso de fazer, mas a estrutura não permite. Assim somos nós, apenas com 5 sentidos desenvolvidos. Lembram deles, né? Os 5 sentidos, tá? E caminhando a passos lentos rumo ao desenvolvimento de um 6º sentido, chamado intuição, que alguns de nós já têm bem desenvolvido, outros ainda não. A psicologia, né, e os trabalhos de autoconhecimento através da psicologia ajudam a gente, né, a encontrar caminhos para a gente seguir mais a nossa intuição e desenvolver e acreditar, porque tem gente que tem a intuição, nós temos. Tem muita gente que pode utilizar desse recurso, mas não acredita muito nela. Fala, isso aqui é meio bobagem, é coisa da minha cabeça, eu estou ficando maluco, ou eu estou muito presunçoso, ou eu estou muito medroso. A intuição, às vezes, ela tenta dar algumas dicas para a gente. Se a gente não estiver atento a isso, a gente fica só nos 5 sentidos. Estudiosos, aliás, afirmam que além dos sentidos que conhecemos, esses 5 e o 6º, possuímos mais 16 não desenvolvidos. Não consigo falar para vocês agora quais são eles, tá? Mas quem sabe pode ser um tema de uma próxima conversa. Os grandes mestres que atingiram alto grau de iluminação possuem sentidos desenvolvidos e aguçados. O universo é uma corrente evolutiva que flui para uma determinada direção. Não podemos impedir esse fluxo de evolução. Então, não seria mais sensato nadarmos juntamente com a correnteza? Deixar o corpo ir e o espírito ir junto? Seria menos cansativo, mais prazeroso e também muito mais rápido. Nosso livre-arbítrio apenas permite que tomemos a decisão de evoluir agora ou evoluir depois, fazendo o 6º ano de novo. Pois nossa missão já é pré-determinada. Qual é a nossa missão? Evoluir. Não dá para ir contra essa correnteza. O que o nosso livre-arbítrio, segundo o que a doutrina fala, e o que a gente vai falar um pouquinho agora pela psicologia, né, nos ensina, nos mostra, é que nessa missão de nós evoluirmos, nós estamos num fluxo cósmico e nós vamos decidir, a partir da nossa responsabilidade evolutiva, qual vai ser o ritmo, em qual direção, como que esse processo vai acontecer. Nós não nascemos com essa consciência, nós nascemos com esse fluxo, né? com esse impulso. Assim como nós, seres humanos, biologicamente determinados, nós nascemos e nós nos desenvolvemos em termos de células, de neurônios, certo? Nós desenvolvemos em termos de inteligência, de estrutura afetiva. E há apenas pouco mais de 100 anos, dentro de toda essa história da humanidade, a psicologia surge como uma ciência que pode fazer uma dessas conexões entre essa questão da evolução cósmica e como que nós podemos ser bons alunos e temos a nossa missão, a nossa responsabilidade evolutiva cumprida aqui, com nós mesmos e também servindo aos nossos irmãos. Ok? Aliás, quando a gente fala em responsabilidade, essa palavra é uma palavra que todo mundo ouve todo dia, né? Responsabilidade.
eu sou muito curioso, né? E certa vez com um paciente que é professor de inglês. Tem algum professor de inglês aqui? Alguém que fala muito bem inglês? Nível 2 de inglês, pelo menos? Ele falou, Ricardo, isso foi numa sessão de terapia. Você fala tanto de responsabilidade afetiva, eu falo de responsabilidade afetiva, hoje estamos falando de responsabilidade evolutiva. Ele falou assim, você sabe de onde que vem a palavra responsabilidade? Eu falei, não, eu sei que vem da boca de um monte de gente mais velha que eu e fala que tem que ter responsabilidade. Tem que ter responsabilidade. Responsabilidade vem do inglês responsibility. Response quer dizer o quê? Vai, dá para fazer sempre ser professor de inglês. Response. Resposta. Ability. Habilidade. Então, responsabilidade significa a habilidade que nós temos de gerarmos resposta. Se nada servir daqui o que a gente conversar hoje, lembrem-se disso. Responsibility. Eu tenho a responsabilidade de gerar respostas. Que tipo de resposta eu não sei. A gente pode fazer muita besteira, ou a gente pode fazer muita coisa boa. Então, responsabilidade evolutiva é a possibilidade que eu tenho de gerar respostas evolutivas, respostas afetivas, respostas relacionais. Ok? Eu espero aqui, hoje, falando e trocando essas ideias com vocês, cumprir uma responsabilidade espiritual, cósmica, afetiva, né, evolutiva, de tentar gerar algumas respostas, ou pelo menos levar algumas dúvidas que vocês podem responder depois saindo daqui. Tudo bem? Tá? Então, quando a gente fala em responsabilidade evolutiva e a psicologia como ciência, ela vai falar em desenvolvimento, evolução e desenvolvimento. Desenvolvimento também é aquela palavra que todo mundo ouve, né? E todo mundo, quando ouve desenvolvimento, pensa em quê? Algo que vai para o alto e avante. Algo que sobe, que cresce, que está sempre melhor. Mas aí eu gostaria de voltar à nossa língua portuguesa, que não fui eu que inventei, está na língua portuguesa. Aí pode ser o professor de português ou pode ser a gente mesmo, tá? Desenvolvimento. Nós temos duas palavras nessa mesma palavra. Desenvolvimento. Qual que é a primeira palavra? Des. Des é uma palavra, tá? É um prefixo que denota o quê? Des denota o quê? Descolamento são duas outras palavras. É o des, só o des. Ligar, desligar. Desligar. O que é o des? Negação. Isso, negação. Então, se eu substituo o des pelo não, eu tenho o quê? Não envolvimento. Para frente, se desvincular daquilo que é presente. Isso, mas não necessariamente só para frente ou para cima e para o alto e para frente, em qualquer outra direção. Inclusive, se for preciso, dar um passinho para trás. A filosofia oriental, nós somos ocidentais, mas os orientais dizem, né, que às vezes tem um ditado chinês que diz, né, às vezes para dar um grande salto para frente, ou no sentido evolutivo, é preciso dar uma corridinha para trás. Se fosse assim, os saltadores de vara não conseguiriam bater os recordes, certo? Não é assim? Toda mudança, você às vezes volta mesmo, até para você volta, você faz o caminho de volta para encontrar que tipo de estratégias, que tipo de caminhos, que tipo de maneira, que você lidou com a tua intuição, com a tua inteligência, com as suas emoções para você fazer as suas escolhas. Eu falei do saltador aqui, né? Nas Olimpíadas, você vê lá o cara, ele tem que... Imagina se ele for saltar com a vara, já na hora de pular com a vara. Ele vai bater e voltar, provavelmente, né? Ele precisa fazer o quê? Ele tem uma distância em relação ao ponto de referência. Tem uma metáfora interessante também. E eu que, como psicólogo, eu trabalho com os meus pacientes que me dão o privilégio de fazer essa volta, essa arqueologia, esse retorno na própria história deles, que é a história desta vida. A gente não vai, né, a psicologia não vai se ocupar de outras vidas, como, né, a gente trabalha e tem esse tipo de trabalho aqui, as religiões se ocupam disso. Então, esse retorno, esse recaminho, para que ele possa perceber quais foram os tipos de aprendizado que ele teve
de padrões que ele teve, como que ele aprendeu o que era a vida e como que ele pode aprender em cima das escolhas que ele fez lá atrás, que determinam onde ele está hoje. Nós estamos exatamente como estamos, onde estamos, de que forma chegamos aqui pelas nossas escolhas. Existe uma ordem cósmica que dá um sentido, que dá um fluxo, mas o nosso livre-arbítrio e as nossas escolhas, sejam elas genuínas ou não, elas vão fazendo com que a gente possa se desenvolver nesse labirinto e evoluir, não só para frente, não só para cima, mas também em qualquer outra direção. Tudo bem? Ok? E aí, eu fui estudando e fui tentando organizar em pensamento, em palavra, em estratégia, o que eu chamo de escolha genuína. Não é uma teoria, não é uma tese, mas é o que eu organizei com o pensamento de escolha genuína, porque os meus pacientes, nesse convite, né, de fazer a volta, então um sujeito que chega lá com problemas no trabalho, muito insatisfeito com a carreira, então como é que ele fez essa escolha lá quando ele prestou a faculdade, ou quando ele fez um curso técnico, ou quando ele não teve nem essa oportunidade, porque ele teve que trabalhar, ou seja, ele não teve escolha, ele teve juízo, ele teve que trabalhar na empresa dos pais. Já ouviram histórias assim? Eu queria fazer arquitetura, mas eu tive que ser empresário eu recebi essa herança. E até os pais muitas vezes te impõem uma carreira. Exato. Por isso que a orientação vocacional com jovens, eu também chamo os pais, porque eu preciso conversar com eles, porque os padrões que eles têm, e eles não têm outro padrão. Eles se entendem muito bem-sucedidos, e entendam bem-sucedidos não só com a questão do dinheiro, mas a questão de ser feliz e ser satisfeito com a profissão, etc, etc. E eles muitas vezes querem impor para os filhos que os filhos sigam naquela mesma carreira, sigam naquelas mesma empresa que é de 3 gerações. E como é que fica o livre-arbítrio desse jovem? Que ele nem sabe que tem, tá? Nem sabe que tem. Como é que fica o livre-arbítrio desses pais de poderem fazer uma escolha através do livre-arbítrio dos filhos? E quando a gente começa a trabalhar isso nas sessões, nos encontros, é muito interessante porque as pessoas, nossa, mas isso existe? Isso existe. Ah, como eu tinha que ter sabido isso lá na década de 70, quando eu escolhi fazer faculdade, ou quando eu não escolhi fazer um curso técnico. Eu não tive essa opção. Imagina hoje que você tem muitos cursos, você tem muitas faculdades, instituições formadoras, você tem muitas possibilidades e provavelmente as profissões que os sujeitos que os jovens vão se formar hoje, provavelmente algumas delas não vão existir daqui 5 anos quando eles pegarem o diploma. Que é diferente de uma história aí de quem se formou no século passado e fazia a carreira. Então, olha como a escolha, só estou falando de profissão e carreira, tá? Se eu for para casamento, se eu for para ter ou não ter filhos, se eu for para onde eu vou morar, aí a coisa fica muito mais complicada. A gente trabalha com tudo isso. Tá? Esses conceitos que eu quero trabalhar com vocês hoje aqui servem como matriz para todas essas escolhas. Então, quando a gente pensa que, ouvindo a história, os relatos dessas pessoas, indo lá na arqueologia emocional, intelectual, afetiva dessas pessoas, sabe, o arqueólogo é aquele que vai encontrando e vai tirando com aquele, para ver o que tinha ali. E ele sabe exatamente o ano que tinha ali por outras técnicas, ele vai sabendo o ano. Então, nesse momento, você fez uma escolha com o recurso que você tinha. E tem muitas pessoas que se sentem muito culpadas, se sentem extremamente arrependidas. E eu vou falar sobre isso aqui, porque arrependimento é um direito universal, tá? Se precisar de um atestado, eu passo atestado lá, até carimbo, tá? Arrependimento é o direito universal. E parece que a gente não pode se arrepender. Então as pessoas chegam, conversam, a gente vai na história, e quando a gente observa que naquele ponto de decisão, no momento evolutivo, espiritual, emocional, intelectual, ela fez a melhor escolha que ela conseguia fazer. Ela é desonerada de qualquer tipo de responsabilidade por não ter dado certo. E existem alguns recursos que podem justamente fazer com que a pessoa tenha uma consciência e uma autocompaixão para poder, a partir de agora, fazer escolhas melhores, escolhas mais genuínas.
Então, quando a gente fala em escolha genuína, né, a gente está falando de um tipo de escolha que é um privilégio. É um privilégio quando a gente consegue ter essa consciência, a gente consegue olhar para os nossos padrões, olhar para o nosso contexto de vida atual, porque tem gente fazendo também escolha hoje e vivendo na década de 80, né? Tem gente fazendo escolha, falando, mas eu vou fazer isso porque para o meu filho isso é mais importante, tudo, só que o filho, ele não tem mais 5 anos. Aí eu pergunto, quantos anos tem seu filho? Ele está falando uma criança, né? Ele tem 26. Mas a minha esposa, ela é isso e aquilo e tal, mas peraí, mas tem o processo evolutivo dela, mas como nós somos muito presos, então a gente faz muita escolha genérica. Eu chamo de escolha genérica, também é um nome que eu inventei aqui, né? Não tem nada a ver com medicamento genérico, também serve, tá? Assim como escolha genérica serve, mas a gente vai chegar até ali. Escolha genérica, que tipo de escolha que é uma escolha genérica? É aquela escolha que a gente faz, por exemplo, porque a gente já tem uma decisão intimamente determinada, só que para não magoar alguém, a gente passa por cima da nossa decisão e a gente faz, muitas vezes nem agrada o outro, ou tenta evitar desagradar o outro, e para o outro aquilo nem faz tanta diferença, mas na nossa fantasia, a gente... Já fizeram a escolha assim? Quantas vezes? Muitas vezes, né? Muitas vezes. Todo dia a gente faz. No restaurante, a gente tem pizza de 2 sabores por causa disso, tá? O casal não brigar. Mas tem gente que ainda continua pedindo só de alite, né? Porque depois vai ter que levar e embrulhar, aí o namorado vai... Como é que ele vai morrer de fome, né? Então você come aquilo que você não gosta, porque a quentinha que vai levar ainda tem que ser boa para não desagradar o outro. Tá? Isso acontece, tá? Eu ouço isso aqui todo dia lá no consultório. Tá? No namorado, você imagina quando eu estiver casado, né? Imagina que eu depois a comida junto. É? Então, a escolha genérica é aquela escolha, por exemplo, que os procrastinadores, essa palavra é feia, mas vocês sabem o que é procrastinação? Procrastinadores, aquele que empurra com a barriga, aquele que é muito indeciso. Tá? Você pode ter isso por preguiça, você pode ter isso por conflito emocional, mas às vezes a gente está muito indeciso, talvez nesse ponto, eu vou fazer, mas eu vou te desagradar, como é que vai ser? Né? Aí eu quero agradar todo mundo, você imagina ter que agradar todo mundo, aí vira uma prova de vestibular na nossa cabeça, a gente não sai do lugar. Aí a gente tem que decidir, porque tem data, né? Tem o deadline, né? Tem a data para entregar, data para decidir, para dar resposta. Aí você toma uma decisão impulsiva, que não tem nada a ver muitas vezes com o que você quer e desagrada a metade da plateia. Por quê? Porque é feito de última hora, sem elaboração, né? Na pressão interna, às vezes tem pressão externa, o vestibular é muito assim, tá? Os pais vêm procurar a orientação vocacional em outubro do ano que o menino vai fazer o vestibular. Eu quero te procurar para fazer uma orientação vocacional com meu filho, tá? Porque ele pensa que é uma coisa mágica, que eu dou um passe lá e ele né, sai o diagnóstico, né? Que eu dou né? Que eu faço né? Que eu ponho óculos lá, faço um teste, ponho numa máquina e sai um exame de imagem. Não é assim, tem todo um processo de voltar na curta história do jovem, mas que já é uma história e que mostra para ele como que ele pode escolher a melhor profissão e carreira de acordo com o perfil que ele tem. E aí tem alguns outros elementos, depois a gente pode até fazer uma conversa sobre isso, se interessar para os jovens e para os pais. Né? Mas é legal porque não é um preparo só para essa escolha de profissão e carreira. Não é um preparo só para aquele adulto que fez escolhas, se casou e está numa crise conjugal e vem na terapia de família ou na terapia individual, né? E ele está extremamente preocupado porque tem filhos, porque tem família, como é que é assumir a insatisfação dele, mudar a rota, se desenvolver desta relação que não está legal, para poder sim liberar o seu livre-arbítrio e poder se desenvolver como pessoa, talvez numa outra relação. E aí ele começa a pensar como que ele pode rebuscar essa escolha, como que ele pode fazer diferente, por que caminhos que ele seguiu e que trouxe ele para um lugar que foi um beco sem saída. E a partir desse trabalho de autoconhecimento e escolha genuína, ele poder fazer qualquer escolha na vida dele. Não é só de profissão e carreira, ou não é só de casamento, ou não é só de ter ou não filhos, onde vai morar, ou para onde vai viajar, o que vai comer ou não. Que isso seja um exercício de vida, um exercício evolutivo.
E aí, quando eu organizei, ao longo desses anos, nos trabalhos com os pacientes, esse processo de escolha genuína, eu identifiquei 4 pontos, que são pontos importantes, elementos essenciais para uma escolha ser realmente conceituada como genuína. A primeira eu já estou falando dela, tá? Que é o quê? O autoconhecimento. Se você não se conhece, se você não sabe quais são os seus desejos, as suas necessidades, como é que você começa a fazer uma escolha genuína? Se você não consegue se conhecer, alguém sempre vai ter que escolher por você. Nós somos escolhidos para casar, e é legal porque a gente vive em uma sociedade latina, ocidental, e a gente tem na nossa cultura, né? A gente tem um certo tipo de valor que nós sermos escolhidos, nós sermos o escolhido, ou a escolhida, tem um grande valor. A gente se encanta por isso, não se encanta? Tanto é que quando as pessoas vão fazer entrevista de emprego, né, elas arrumam o currículo, se arrumam, fazem a barba, né, passam perfume, tomam banho. Vai para a entrevista para ser escolhido. Acho que é natural, é um processo seletivo. Só que aí eu pergunto, e você? Você vai fazer entrevista com a empresa também? Você vai escolher a empresa também? Você vai fazer perguntas? Porque o processo seletivo às vezes é uma caixa preta. Ele não fala o salário, ele não fala quantas horas vai trabalhar, ele só pede. Não é assim? Só pede. Quando a gente está namorando, né, então a pessoa se interessa por nós, a pessoa vai lá e vem, né, se aproxima e rola um flerte, alguma coisa assim, a gente fala, nossa, a menina mais bonita do colégio gostou de mim. A gente nem estava pensando nisso, que às vezes a gente não tem nem autoestima para isso, fala assim, não, eu mereço, né? Não. Aí a gente pensa que nossa, que interessante, a gente tem, mas será que é uma boa escolha? Ela pode ser bonita, ela pode ser popular, ela pode ser inteligente, ela pode ser, mas será que de fato é uma boa escolha? Poucos casos eu trabalho, né, com terapia pré-conjugal, onde os jovens casais, eles vêm antes do casamento, vêm perceber se o processo seletivo entre eles é um processo de escolha genuína. E dá para fazer um trabalho com alguns recursos. A gente não tem como emitir um certificado de garantia para o resto da vida, porque tem aquela coisa até que a morte os separe, né? E eu aprendi também com a psicologia com meus pacientes e na vida, né, que não existe nada que seja até que a morte os separe. Tudo pode ser evoluído e desenvolvido durante a nossa trajetória. Tudo. Por mais que você, né, jure lá na frente do padre, do líder religioso, né? A gente tem que pensar que, dependendo do contexto, ao longo do caminho, as escolhas podem ser cada vez mais rebuscadas e genuínas para a nossa evolução. Autoconhecimento. Segundo ponto, tabu. Renúncia. Lidar com renúncia, porque para escolher uma alternativa se a gente tem alternativas, temos 2 no mínimo, certo? A gente tem que renunciar a outra. E se tem uma coisa que a gente não sabe lidar é com renúncia. Que a gente associa na nossa cabeça, no nosso intelecto, no nosso afeto, que renúncia quer dizer o quê? Perda. E renúncia não é perda. Olha que interessante. Renúncia não é perda. Perda é quando vem alguém e pega isso aqui e leva embora, o ladrão leva embora, ou quando acontece uma tragédia, eu perco alguém, né? Está fora do meu controle. A renúncia é quando eu deliberadamente assumo a responsabilidade de abrir mão desta alternativa e das benesses dela em detrimento de outra alternativa para as benesses e para os preços desta também. Então é deliberado, é voluntário, que passa pelo primeiro ponto, autoconhecimento. Eu tenho autoconhecimento suficiente das minhas necessidades e desejos para conseguir ponderar pelo meu juízo, pela minha inteligência, pela minha emoção e pela minha intuição, que eu já fiz outras escolhas. E pela intuição eu vou aprendendo a fazer melhores, deveria pelo menos, né? Porque tem gente que faz escolha e só vai se lamentando. Então tem alguma coisa no processo que não está dando certo. Renúncia. Terceiro ponto, arrependimento. O arrependimento é algo que nós tentamos evitar, porque na nossa fantasia, na nossa ideia, na nossa psicologia, nós temos medo de errar. Certo? Nós temos medo de errar. Mesmo sabendo ou tendo ouvido dizer que com alguns erros a gente pode aprender muito.
mas a gente não quer passar pelo erro. A gente quer acertar sempre. Lógico, a gente quer utilizar cada vez mais as nossas escolhas. Porque não só errar, mas o arrependimento tem uma ligação forte com a culpa, que é um sentimento que a gente também não quer. Pô, mas tá cara essa escolha genuína, eu vou ter que renunciar, eu vou ter que me sentir culpado eventualmente, eu vou ter que ter uma cláusula lá do risco, né, do contrato, né, da minha escolha, que eu posso me arrepender. Inclusive as escolhas de compra hoje, né, quem trabalha com direito, né, o direito do arrependimento, né? Outro dia eu estava lendo lá, eu estava comprando lá um negócio, eu falei assim, eu posso devolver em 7 dias pelo direito do arrependimento. Eu falei, nossa, o cara ouviu uma palestra da escolha genuína que eu fiz em algum lugar aí, o cara colocou aqui, né, no arrependimento. Nós podemos, tá tudo bem. Até porque o arrependimento, ele mexe com o seu orgulho, né? Você admitir que você errou, que você não fez a melhor opção. Com a nossa vaidade. A vaidade é um elemento que está aqui, tá? Está aqui, está aí, não é só aqui não, tá aí, tá por aí, e ela é traiçoeira, né? Ela é muito traiçoeira. É uma delícia, mas é traiçoeira. Com muita coisa que é uma delícia, mas no dia seguinte dá uma ressaca, não dá? Dá uma ressaca. Então, quando a gente está falando do arrependimento, nós podemos nos arrepender. A gente pode pegar um atalho e se desenvolver dessa escolha. E é muito interessante quando a gente toma a decisão, se a gente já sabe que a gente tem esse direito, a gente aceita esse direito, a gente coloca a possibilidade de nos sentirmos culpados, também orgulhosos, porque pode dar certo, das nossas escolhas, a nossa decisão, a nossa possibilidade de não procrastinar, ela aumenta muito, né? Porque a gente fica mais seguro, a gente fica mais em paz, a gente fica mais tranquilo em poder tomar essa decisão. Vai dar um frio na barriga, principalmente nas decisões muito importantes, mas se não tiver frio na barriga, gente, pode esquecer, a gente não está vivo mais, tá? Tem que ter essa emoção, tudo bem? Tem que ser essa emoção. E tem um quarto elemento, voltando, autoconhecimento, qual que é o segundo mesmo? Que é o renúncia, arrependimento e esse quarto eu não tinha colocado nos meus estudos, mas eu precisei de tempo, né? Eu não aprendo tão rápido, eu precisei de tempo e vocês vão entender por que esse quarto elemento precisa de tempo. Porque esse quarto elemento, ele tem a ver não com arrependimento, mas com a finitude da escolha feita. A finitude da alternativa escolhida. Ora, se eu faço uma escolha agora, como é que eu posso garantir que daqui 30 anos eu vou estar satisfeito, eu vou estar em processo evolutivo, eu não vou estar atravancado, engessado com essa mesma escolha? Isso serve para profissão e carreira, para casamento, para onde eu moro. Eu queria morar na Vila Madalena, eu morei na Vila Madalena. Era muito legal quando a Vila Madalena era a Vila Madalena. Verde, né? A gente podia andar na rua, era um bairro limpo. Hoje, com as construtoras, a Vila Madalena acabou. Aquela Vila Madalena, ela continua chamando Vila Madalena, tem o CEP lá, né? Tem estação Vila Madalena, né? Só que a Vila Madalena, não estou morando mais lá. Não serve mais. Quando eu fui lá, eu falei assim, isso aqui é para o resto da minha vida. A gente vai pensando, né? Até que a morte separe, né? Eu com a casa, com a família, com tudo. Não. Outros lugares. Hoje eu estou num lugar que cabe mais no meu orçamento, na minha vibe, onde faz sentido, mais próximo do meu trabalho, né? Que numa cidade como São Paulo é um privilégio, mas não tem que fazer a escolha, porque se não tiver, e tem que renunciar, e tem que poder se arrepender, e tem que perceber que daqui a pouco, se virar uma Vila Madalena também, ou se eu mudar de trabalho, ou se tiver, sei lá, algum outro tipo de elemento ali que eu possa fazer a escolha dentro da escolha, desenvolver. Eu não me arrependi de morar na Vila Madalena, eu percebi somente que em um dado momento, as contingências fizeram com que eu repensasse. O meu vizinho continua morando lá. Só que ele é ele tem as questões dele e eu tenho as minhas. E que bom que nós temos o livre-arbítrio. Lembra? É sobre isso, né, que a gente está falando, né? Eu tenho esse livre-arbítrio, eu posso fazer isso. Então a finitude do projeto, né, a finitude daquele projeto que a gente um dia elaborou e fez até como escolha genuína, não deixa de ser uma escolha genuína porque eu me arrependo ou porque ele já está obsoleto, ele já não atende, o custo-benefício daquilo no meu momento atual não vale mais a pena. E trabalhar com os meus pacientes e ouvir deles, né, e aprender com eles como é que eles fazem isso na vida deles, é que me faz, né, me interessar muito por esse
por esse tema, principalmente na questão da carreira e na questão das relações conjugais, familiares e assim por diante, né? Então, eu queria ter trazido aqui hoje para você um pouco desses elementos, a tentar organizar isso como se fosse uma mini aula, né? Colocar esses pontos para vocês, para que a partir daqui também a gente possa pensar em novas ramificações desse tema, para a gente poder voltar em outros domingos aqui, poder conversar, fazendo as conexões, né, com o que fala a doutrina, lógico que, né, a gente tem que fazer essa conexão, e que vocês possam propor também, olha, eu gostei desse tema da orientação de carreira ou da escolha profissional, vamos falar um dia só sobre isso? Vamos falar, porque acho que isso tem tudo a ver, lembra que eu falei lá? De tempos em tempos aparecem alguns gênios, cientistas, em todas as áreas, pode ser na medicina, na psicologia, pode ser na engenharia, pode ser na arquitetura, pode ser na física, né? Que vão trazer possibilidades, gatilhos para que a evolução humana possa acontecer de uma forma, vamos dizer assim, aditivada, né? Numa geração ela possa se alavancar. Então, eu acredito realmente que o trabalho que eu faço como orientador vocacional, né, também passa por essa questão de orientar esses jovens e encontrar ali, né, fazer com que eles se encontrem já com 16, 17, 16 anos, gente. 16 anos. 17, 18, tudo bem se fizer com 22, 23, ou com 40, com 50, numa reorientação de carreira, porque tem muita gente que tem muita lenha para queimar ainda. E eu acredito, né, que se essa pessoa tem uma missão aqui, como espírito, né, evolutivo, ele vai ser preservado por muito tempo, com qualidade de vida, para que ele possa deixar o legado deles aqui. Como cada um de nós tem, pode não ser na ciência, mas pode ser em qualquer tipo de trabalho, em qualquer tipo de obra, para nos auxiliarmos na nossa evolução. Ok? Eu só, para terminar, eu queria, e depois de passar a palavra para vocês, queria só ler alguns pontos desse livro aqui, que eu já vou deixar como dica, né? Já foi colocado aqui como bibliografia, né, em outras palestras, tá? Evolução espiritual na prática, tá? Eu peguei aqui alguns pontos rápidos que falam que são sinais que nos mostram que se estamos no caminho certo da nossa missão, da nossa alma, fazendo bom uso do livre-arbítrio e das escolhas genuínas, tá? Sinais. Se você olha para suas fotos mais antigas, mesmo tendo a noção de que está envelhecendo fisicamente, mas gosta de você como é que você é agora. Você se gosta? Autoestima. Tá? Você tem bom humor constante. Isso é extremamente importante, tá? Extremamente importante. Facilidade para sorrir por onde anda e é notado pelo seu alto astral. Faz diferença quando você entra. Faz diferença quando você para e conversa. Tem pessoas que fazem diferença, são muito chatas, né? Aquela nuvenzinha na cabeça lá da família Adams, né? As escolhas genuínas, o bom uso do nosso livre-arbítrio vai dando alguns sinais. Você não alimenta culpas. A culpa é um sentimento humano, o arrependimento um direito universal. Mas você não alimenta, você não fica naquilo. Ok? Você sabe que aquele é um elemento e você vai lidar com aquilo e vai tocar. Não só para o alto e avante, mas para qualquer direção que você precise tocar. Mesmo que seja para driblar um pouquinho ela com um pouco de inteligência e poder atingir os seus objetivos evolutivos. Não culpa o próximo também, não fica falando só que a culpa é dele, porque quando você fala que a culpa é dele, você sabe justamente de onde vem isso. Já ouviram por aqui também, né? Isso. Bem como não se autopenaliza pelos erros cometidos, arrependimentos. Entende que foi um aprendizado e prefere olhar para frente e para todos os outros lados quando puder fazer escolhas melhores. A sua saúde é boa, dificilmente contrai doenças. Esse é um sinal interessante, né? Olha outro que é legal aqui, ó. Acidentes, assaltos, fracassos, crises intensas não acontecem com muita frequência na sua vida. Porque você está fazendo boas escolhas, lançando mão bem do seu livre-arbítrio. Lógico, a gente corre esses riscos, né? Mas aquele flow, né? Aquele fluxo, precisa deixar você liberado para você poder fazer a sua missão com você e com os próximos. Você atrai pessoas do bem, pessoas boas. Seu ciclo de amizades é construído de pessoas íntegras de moral elevada. Você tem o costume de rezar e buscar as respostas internamente no silêncio. Pode ser da meditação, não precisa ser de uma reza específica, pode ser da meditação no contato com você mesmo.
e você segue a sua intuição, tem consciência de que ela é gerente geral da sua missão da alma. Os 5 sentidos são muito importantes, mas perceber aquilo que está além dos olhos, do nariz, da boca, do tato, da audição, é muito importante. É muito importante. Essa é a diferença entre ter escuta e ouvir. Ouvir é uma coisa, é fisiológico. Escutar é ir além. Às vezes não precisa nem ouvir. Né? A escuta no sentido filosófico, né? Ela está nos outros sentidos, inclusive de um surdo. Não porque ele percebe o mundo tatilmente, né? Visualmente, não. Porque ele tem a intuição como um 6º sentido considerado e ele acredita que ele pode se desenvolver. Os outros 16, a gente vai falar sobre isso depois, tá? É muito sentido, né? E utiliza a percepção do coração como uma forte aliada nas suas decisões. Tá bom? Fui rapidinho, tenho que ser conciso, por conta do nosso horário, tá? Mas fica essas provocações e espero poder ter tocado em algum ponto que vocês levem e possam fomentar também. Uma escolha, Ricardo, algumas pessoas com quem eu conversei, todas elas, a maioria, com exceção dos espíritas, decidiram por mim o que eu deveria fazer. E eu achei que, um dia eu escutei uma palestra espírita que falava que a gente não precisa fazer o que todo mundo faz, ou escolher o que todo mundo escolhe. Isso, para a gente ser espírita, a gente tem que fazer o diferente. A gente tem que fazer de acordo com a nossa consciência mesmo, ver devagar o que a gente precisa fazer, né? E não ir no genérico. Uhum. Né? A gente tem que... Então a sua palestra para mim hoje veio muito a calhar. Bom. E eu quero... Você está fazendo a sua escolha genuína, né? Isso. Eu estou fazendo a minha escolha genuína, para não me arrepender. Uhum. Isso. Né? Ou para se arrepender e repensar também. Tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é fazer em paz. Né? O importante é fazer em paz. Fico na torcida que seja uma boa escolha. Fico na torcida daqui. Né? Ou então você pode me ajudar dando o seu horário aí. Vamos começar com essa provocação. Eu acho que essa provocação de hoje vai, né? Tem muita coisa. Saia daqui hoje e exato, percebam como isso reverbera dentro de vocês, tá bom? A outra, só antes de terminar, para nossa prece e para o passe, a outra indicação, né, é esse livro que não é espírita, tá? É um livro de psicologia para pais e para educadores, quem trabalha com jovens, tá? Soft skills, né? São habilidades a serem desenvolvidas pelos jovens. Tem o Kids, pai de crianças, e tem esse que é o Teens. Esse eu tive o privilégio de ser convidado a escrever um capítulo que é como os pais podem ajudar os jovens a desenvolver a habilidade de escolha genuína, que eu falei aqui, e tem outras 26 habilidades aqui, de outros profissionais queridos e muito competentes da ciência, né? Então eu vou fazer essa doação para o lar, eu vou deixar, tá, Joeli? Eu vou deixar aqui na biblioteca, para os pais que quiserem levar numa semana, devolver, né? Vou deixar para vocês aqui esse exemplar, tá bom? Obrigado pela atenção de vocês. Claro. Posso falar? Claro. Gostaria muito que você voltasse em 2024. Vou voltar. Prometo voltar antes de 20 anos, que faz uns 20 anos que eu falei, né? Eu acho que quando eu vim eu não sabia tanta coisa, então eu fiquei meio envergonhado. Agora eu acho que eu estou um pouquinho mais capaz de falar algumas coisas para vocês, mas a gente pode falar. E deixem depois as sugestões. Eventualmente eu venho nos domingos também assistir a palestra dos colegas, né? Mas, ou conversa diretamente, Ricardo, aquilo que você falou, fala sobre aquela questão dos adolescentes, fala do casamento, nossa, casamento dá pra fazer uma série, umas 4 temporadas, né? Isso. E a gente tem um canal, posso falar só do canal que a gente tem, de conteúdos e encontros de diálogos genuínos sobre vários temas de psicologia, relacionamento e desenvolvimento humano, aí mais pela pegada da psicologia,
que chama Encontros e Reencontros, @encontros.reencontros no Instagram, no Facebook, vocês dão uma olhadinha nos nossos temas. Eu acho que é legal falar sobre aquele tema que a gente faz profissionalmente, leva lá no lar e faz um link, a gente faz um Encontros e Reencontros aqui. Vai ser muito legal. No Instagram, encontros.reencontros. A Celi é minha companheira, minha parceira de projeto e ela ela também tem algumas falas importantes sobre envelhecimento, né? Crise da meia-idade e tudo mais. Tá? Dê uma olhada lá, tá bom, gente? Bom domingo para todos, que reverbere para todos nós.